presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu tenho constantemente, senhor presidente, ficado um pouco constrangido com afirmações que eu tenho ouvido com uma certa constância destas e de outras tribunas desse Congresso Nacional. Eu acabei de ouvir há pouco dizerem que o nosso presidente não foi eleito pelo povo brasileiro. Se o presidente Michel Temer não foi eleito pelo povo brasileiro, esse senador que aqui está, senhor presidente, também não foi. Porque da mesma forma que o presidente Michel Temer emprestou seu nome e emprestou o seu partido para compor uma chapa que saiu vitoriosa, da mesma forma aconteceu comigo, participando de uma chapa com o honrado senador da República, Luizio Nunes Ferreira. Eu não emprestei o meu nome, porque é um nome muito modesto, senhor presidente, mas emprestamos o nosso partido, o PMDB, que é um grande partido e que tem uma história nesse país. Mas vamos mais longe um pouco. Ouvi aqui há pouco o comentário de um fato que também me constrange muito. É o fato daquele apartamento lá em Salvador, quando se descobriram lá uma imensa quantia de dinheiros que não se sabe de onde veio. E disseram que era oriundo de um ministro do presidente Michel Temer. Só esqueceram de dizer que a mesma pessoa também foi ministro de Lula e foi vice-presidente da Caixa no governo da presidente Dilma Rousseff, que eles elogiosamente chamam de presidenta. Mas não foi para isso que eu vim aqui, senhor presidente, senhores e senhoras senadoras. Em meu discurso de posse no Senado Federal, estabeleci 3 fundamentos para nortear minha atividade política, minha plataforma de trabalho nesta casa. Em primeiro lugar, batalhar pela aprovação de medidas que nos afastem da rota de colisão em que nos encontramos. Reformas que têm que ser implantadas, senão o país vai à falência. Em segundo lugar, contribuir na luta para revigorar nossa economia, para que possa voltar a gerar emprego, trabalho, devolver a esperança aos brasileiros e brasileiras que passam por enormes dificuldades para sustentar suas famílias. O terceiro ponto é o meu engajamento na batalha para resgatar na alma do cidadão, das crianças e dos jovens brasileiros, a confiança e o respeito às instituições que só serão conquistados quando reformarmos e transformarmos para melhor nossas atitudes e nossas instituições. Senhores senadores, senhoras senadoras, permaneço fiel a estes fundamentos. Sem a confiança dos cidadãos e dos agentes econômicos em particular, a economia não avança. Para cobrir as despesas domésticas ou investir em qualquer empreendimento produtivo, o cidadão e o empresário precisam ter confiança nas instituições, precisam ter a certeza de que o que está em vigor, o propósito de honrar os contratos, de obedecer os rigores da lei, de manter a firmeza na palavra empenhada. Sem isso, senhor presidente, nada feito. Sem isso, o futuro não existe. As esperanças se esvanecem, as instituições se desmantelam. Nessa luta para resgatar a confiança e o respeito dos brasileiros, há uma batalha que precisamos vencer. É preciso acabar com o malfadado jeitinho brasileiro.
essa praga que empobrece e desvirtua as instituições. Todos procuram uma maneira de burlar a lei, de achar um desvio para não cumprir o que estabelecem os regulamentos. Esse comportamento não é um problema apenas das pessoas, isso também acontece nas instituições civis. Mas é na economia e na gestão pública que observamos a necessidade maior do restabelecimento da confiança. O cidadão quer ter certeza de que haverá emprego e renda para satisfazer suas demandas e as dos seus dependentes. Precisa estar seguro de que haverá escolas de boa qualidade para seus filhos. Quer um sistema público de saúde que atenda às suas necessidades e dos seus familiares. E ainda, quer andar pelas ruas certos de que a sua segurança e a segurança de todos estão garantidas. Lamentavelmente, não podemos responder afirmativamente a essas questões tão banais para a cidadania. Vejam o que acontece no Rio de Janeiro, em São Paulo e na maioria das cidades. Os bandidos tomaram conta. E nessa falta de confiança do cidadão nas instituições, corremos o risco do surgimento de populistas aventureiros, da ocorrência de uma avalanche de corrupção, de desmandos na organização política, de oportunismo de muitos e da omissão de outros tantos nos diferentes níveis de poder. Enfim, o cidadão precisa voltar a acreditar, a confiar que o sistema político institucional sob o qual ele vive é de fato confiável e merecedor de respeito. Por sua vez, o empresário, para empreender ou mesmo para levar adiante sua empresa, quer dispor de um clima favorável para seus negócios, quer ele seja micro ou pequeno empreendedor, ou mesmo uma empresa multinacional. Ninguém vai investir, ninguém vai se dispor a produzir se não existe confiança institucional no que se refere aos tributos recolhidos, à disponibilidade de crédito para os negócios e às taxas de juros que deve pagar. E, principalmente, se haverá demanda para seus produtos, porque consumidores desempregados e sem rendimentos não concretizam as demandas de mercado. O mesmo pode-se dizer quanto às privatizações ou concessões de ativos públicos, onde os cenários desenhados muitas vezes não correspondem à realidade. Veja o caso de alguns aeroportos que foram concedidos à iniciativa privada. O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, senhor presidente, está sendo devolvido para nova licitação. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, com o avanço da modernização tecnológica e com a persistente globalização, o mundo muda mais rapidamente hoje do que ontem, e o Brasil é parte desse universo de transformação. As grandes corporações alteram suas formas organizacionais, com regionalizações continentais e funções de produção, introduzindo cada vez mais nas cadeias produtivas a robotização, a padronização de modelos, a universalização do suprimento dos insumos. O que acarreta de imediato a diminuição da demanda por trabalhadores. Isso quer dizer desindustrialização e grandes deslocamentos no mercado de trabalho. Desemprego, enfim. A economia mundial se transforma, cresce, tornando-se um mercado global onde todos querem vender de tudo para todos. Não dá para ficar apenas com um amplo mercado interno, pois a concorrência vem de todos os lados, de todos os continentes, especialmente de países como a China e outros países asiáticos. É preciso globalizar-se
participar realmente da economia internacional com empresas brasileiras e corporações multinacionais. Mas esse salto exige um clima institucional sadio, austero e, sobretudo, confiável. O nome disso é confiança. Resgatar. Com a sua tolerância, senhor presidente, já vou encerrar. Mas esse salto exige o clima institucional sadio, austero e, sobretudo, confiável. O nome disso é confiança. Resgatá-la é a missão que o país exige de todos nós, evidenciando sua presença nas nossas instituições, na economia, na sociedade. Resgate que começa pelas reformas ora em discussão no Congresso Nacional, passa pela mudança social de atitude, pelo apoio intransigente ao combate à corrupção, pelo posicionamento contra os demandos administrativos e também pela proibição do uso não republicano das instituições do Estado. No Senado, criamos a CPI do BNDES. Eis aí um exemplo de ação importante para a renovação do sistema de governança de uma das mais importantes instituições do país. O BNDES é um grande fomentador de desenvolvimento, mas precisa aperfeiçoar suas ferramentas de gestão para que seus investimentos retornem em benefícios para a economia e para a sociedade brasileira. No Congresso, já aprovamos a reforma trabalhista com vista a modernizar as relações empregador-empregado. Falta analisar, discutir e votar as reformas da Previdência tributária e eleitoral. O reflexo das reformas, as consequências positivas que elas trarão, vão restabelecer a confiança. Por isso é tão urgente reformar o Brasil. Se o setor produtivo e os brasileiros retomarem a confiança nas instituições e nos políticos, nossa nação resgatará sua importância para o mundo, sua importância no presente e para o futuro das novas gerações. Muito obrigado, senhor presidente.